Quando falamos sobre políticas ou políticos, é evidente que nossa política ela não está baseada sobre moralidade, sobre honestidade, sobre ordem, sobre caráter. Não está. Está agregado sobre valores. Valores que entre si são divididos, estão ligados a comportamentos e que não deveria ser, mas estão ligados a isso. Mudanças poderiam ocorrer profunda, mas quantas pessoas seriam contras? Quantas pessoas estariam contra uma ação que viesse a aprofundar a limpeza nesse país? Quantas pessoas seriam presas? Seria o varredor de rua? Seria aquele que trabalha o dia a dia? Seria um professor? Seria um trabalhador da iniciativa privada? Quem seria preso para endossar tanta imoralidade nessa política? Senão aqueles que se encontram no poder. Mas isso foi descendo, essa escala foi chegando a pontos muito mais baixos, vamos dizer, ao lupo proletariado, que tem uma dificuldade muito grande de entendimento e que hoje se encontra sob o domínio de uma ideologia e que essas pessoas, elas só fazem ou só servem de massa de manobra. Não servem mais para nada. Para nada. Não adianta as pessoas discutir. Vamos pôr os pontos nos is. Não adianta discutir. Muitas pessoas precisam entender, ouvir e precisam tirar conclusões. Entender é a coisa mais difícil. Por quê? Não há uma forma inteligente. Não foram criados, não foram doutrinadas nas escolas para poder compreender nada. Pelo contrário, foram para obedecer, para chegar a esse ponto que nós estamos chegando. E quando nós falamos que é necessário fazer uma divisão, os próprios lados tomam como defesa suas contradições, o seu contraditório contra aquilo que alguém quer fazer de bem. Então não é possível que possamos levar a sério quando o político fala. Eu só levaria a sério se, de fato, a ordem constitucional fosse, de fato, restaurada. O que eu falei no vídeo anterior, é impossível você restaurar a ordem constitucional. Nós estamos ouvindo e vendo pessoas se calando, tentando de uma forma administrar a violência em que está ocorrendo no Brasil. Nós temos milhares de deputados, se dizem de direita, e não são mais do que uma cópia daqueles que são de esquerdas, como esquerda, extrema esquerda. E nós estamos vendo a direita se espelhar sobre isso. E não passa disso. Não passa. Não vejo solução nenhuma. Essa é a forma de administrar que estamos vendo. Estão tentando de todas as formas conduzir ao povo com uma só lógica. Uma só lógica. Vamos mudar esse Brasil, mas sem um fundamento, sem um fundamento político capaz de formar pessoas que sejam capazes de fazer as mudanças necessárias. Mas não, junta 3, 4, 5 gatos pingados, não, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, eu quero ser governador, eu quero ser isso. Isso não muda porque não entende-se ou não se entende. Logo a gente vê as falas de algumas pessoas que se encontram hoje na política, porra. Esse é um momento de saber que é preciso ter uma explicação lógica, mas as pessoas tiram vantagem sobre isso, cara. Explicação lógica é que você tem que ouvir. Você não pode de forma nenhuma
tomar decisões baseadas em pluralidade. Você tem que tomar decisões baseadas na Constituição, baseadas nos atos constitucionais, baseado na ordem constitucional, que não pode ser de forma nenhuma negociada. O erro é o erro, o certo é acerto e pronto, acabou. Se você tem que se danar, você tem que pagar. Só isso. Mas todos querem levar vantagem sobre isso. E o Brasil está sobre isso. Porque a área que foi dominada lá embaixo por essas pessoas tornou-se hoje o que nós podemos chamar de referências ou referência para uma sociedade que tem como certo aquilo que é a base família, a Constituição. Então, estão tentando de todas as formas fazer com que você possa entender que todos são iguais. Olha os estúpidos de alguns deputados de esquerda que se encontram no poder. Só asneira. Coitado dos quadrúpedes que eu estou. Só asneira. Não tem ninguém que possa pensar algo constitucional ou que possa agregar valores. Só besteira. E essas besteiras estão ganhando campo e estão fazendo com que algumas pessoas se calem e algumas já estão aceitando esse tipo de comportamento como se fosse algo, nossa, isso é normal, são seres humanos. Vai tomando essa história de seres humanos, somos iguais, que você vai ver onde você vai chegar. Você vai ver onde você vai, você não vai poder nem respirar de tanta ordem, de tantas leis que proíbem, que podem impedir de você até mesmo dizer bom dia ou boa tarde. Vai tendo essa ideia de igualdade de seres humanos que você vai ver onde você vai chegar. E isso nós temos visto no Brasil. E essa coisa que nós temos que frear, é isso que nós temos que mudar, é isso que nós temos que fazer com que a ordem constitucional possa ser posta em prática. E isso só pode ser feito com uma força moderadora. Provavelmente, com pesar eu digo, com pesar eu digo, não existe mais. É isso que nós estamos vivendo. É preciso restaurar isso. É preciso. E força moderadora, ela tem um aparato justamente na Constituição, ela tem um aparato na democracia. Mas essa coisa, a democracia foi esfacelada, foi acabada. Não existe mais valores, do Estado de Direito foi rompido, a ordem constitucional não deixou de existir, então nós estamos vendo uma anarquia política. Isso que nós estamos vivendo. Esse é o Brasil que estamos vivendo. E não mais outro, só esse. E muita gente está calada diante dessas barbaridades que nós estamos vivendo. Um abraço a todos.